fizeram, né? Para falar alguma coisa, e também hoje essa doação da minha parte para as obras do CAP, que tenho certeza que serão bem-vindas, e o trabalho que o Osni e a família dele faz, com certeza renderá muitos benefícios a tanta gente como já rende hoje nesse lugar, segundo ele, pequeno, mas a ambição e a vontade de ser um lugar bem maior, né? Bom, o tema, só para registrar, tá bom. O tema que eu escolhi para falar para vocês, você quer apagar aqui? É uma situação que está acontecendo muito atualmente, é algo que as pessoas às vezes não se dão conta, de repente acontece e os danos que tem trazido são muito grandes. Vou falar para vocês sobre a síndrome de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse esgotamento profissional? O que isso significa? Então é isso que eu vou esclarecer para vocês, e com certeza muitos de vocês vão se identificar com isso, ou vão saber de alguém da família, algum conhecido que tem esse tipo de doença que ainda não está bem catalogada como uma doença, está catalogada como uma síndrome. A síndrome, o que é? Uma reunião de sinais e sintomas. Então, foi feito esse estudo e teve esse nome de burnout. O que é isso? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Aquelas pessoas que vivem do trabalho e não se dão bem no trabalho. Então ela tem uma combinação de 3 fatores. Consegue ver aqui? Estou atrapalhando? Então veja. Exaustão emocional, depressão da energia emocional pela demanda excessiva de trabalho. Despersonalização é uma atitude de cinismo, é um distanciamento emocional das pessoas ou do trabalho. Aquela pessoa que diz assim, se deu, deu, se não deu, deixa para lá. Não quero saber. Está acontecendo tal coisa, eu não quero mais saber. De tão esgotado que a pessoa está, ela nem liga mais para situações. O fulano lá está doente. Deixa que morra. Entende como? Então as pessoas não estão mais nem ligadas na questão emocional dele, seja de outras pessoas ou do seu próprio trabalho. Redução da realização pessoal e profissional. Sensação de baixa autoestima e baixa eficácia no trabalho. A pessoa acaba não rendendo mais, já não suporta mais aquele tipo de trabalho, começa a se revoltar e os problemas vão acontecer. Então, é a resposta prolongada ao estresse crônico no trabalho. Então, nós vamos discernir um pouco mais essa situação. Por várias etapas é passado isso. Drástica queda no rendimento, na motivação e dificuldade de focar no trabalho. A pessoa levanta e fala, putz, eu vou ter que trabalhar hoje, vou enfrentar meu chefe, vou enfrentar meu colega de trabalho, vou ter que fazer tudo aquilo. Não. Já sai com aquela má vontade, né? Irritabilidade, impaciência. Aqui já é um problema mais físico, né? Desregulação do eixo, hipófise, do hipotálamo, liberando cortisol e adrenalina. E isso pode colaborar com diabetes, cardiopatias, doenças autoimunes, pânico, depressão, e chega no momento de um esgotamento total. Que a pessoa realmente não tem mais condições, não consegue mais trabalhar, não consegue mais interagir com ninguém. Então tem uma série de fatores que levam a esse problema de síndrome de burnout. Estresse contínuo no ambiente de trabalho, aquele trabalho ruidoso, um trabalho que não é satisfatório. Inclusão ou substituição das atividades anteriores por outra, insegurança quanto à capacidade de realizar novas atividades, mudanças no ambiente que podem afetar o indivíduo. Essas aqui eu classifico assim. Por exemplo, a pessoa trabalhava num determinado departamento, numa empresa. Então ele era um financeiro. Aí chega o chefe dele e fala, não, agora você não vai mais trabalhar no financeiro, você vai trabalhar lá na portaria. Não entendo nada de portaria. Não, você vai ter que trabalhar lá, senão você está despedido. Aí o cara vai trabalhar na portaria, igual esse senhor aí, muito gentil, que me atendeu aí para eu poder pôr o carro aqui dentro. Quer dizer, vai ver que trabalhar em outro lugar, de repente vai na portaria no meio de chuva, quer dizer, é só um exemplo, nem eu conheço.
Mas digo assim, de repente a pessoa muda de lugar, de trabalhar olhando a paisagem, agora está trabalhando do outro lado, onde só vê parede. Então, essas mudanças de local, mudança de chefia, mudança de cargos, de repente a pessoa não está preparada para aquela mudança, ele começa a sofrer porque começa a não dar conta da sua responsabilidade, né? Os bullying, né, tão comum, desde a infância, a pessoa trabalha num lugar e põe apelido nela, né? Ah, lá vem o João Maneta, lá vem o fulano, quer dizer, e a pessoa já vai falar, puta, eles vão me chamar daquele apelido que eu não gosto, ai, que coisa horrorosa. Aí vai reclamar com a chefia fala, esse é problema teu, se vire. Então, quer dizer, a pessoa fica totalmente perdida num ambiente que não lhe é favorável e os problemas com certeza acontecem. Por que acontece? Porque, nós vamos dizer daqui a pouco, que o grande problema hoje da humanidade é a questão emocional. Como nós veremos daqui a pouquinho, o Brasil está em segundo lugar do mundo em estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade hoje é o que predomina na grande maioria das pessoas. Em pouco tempo, e esse é pouco tempo mesmo, será a doença mais incapacitante que nós teremos, ansiedade e depressão. E tem muita coisa relacionada com o que estou falando hoje. Bom, e como se manifesta esse síndrome? Se manifesta quando a relação com o trabalho acaba se transformando em estresse, ansiedade e nervosismo intenso. A pessoa acaba sendo levada ao seu limite físico ou emocional, sentindo-se extremamente cansada, desmotivada e esgotada. Aqui agora, vejam bem, segundo dados da International Stress Management Association, 70% dos brasileiros acabam tendo problemas com estresse, dos quais 30% desenvolvem burnout. 70% dos brasileiros, não é pouca gente. A doença atinge 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores. 1 de cada 3 trabalhadores tem síndrome de burnout, segundo dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Ao realizar uma pesquisa em 9 países, essa mesma associação concluiu que o Brasil ocupa o segundo lugar em nível de estresse, perdendo apenas para o Japão. Preocupante? Muito. Muito. Isso vem a cada vez mais. Se vocês imaginaram, como está aqui, que nós temos o segundo lugar do mundo em ansiedade e depressão. Se de cada de cada 3 trabalhadores, de cada 3 pessoas, tem uma síndrome como essa, ou ansiedade, ou depressão, é sinal que é coisa séria, e tem que ser levada para uma forma de saber como minimizar isso, como isso não atrapalhar a vida das pessoas. Né? O burnout está relacionado com excessivo esforço físico, mental ou emocional. Estamos falando de fazer academia, coisa assim, esforço mental principalmente, né? Seguido de poucos momentos de descanso ou descontração. Tudo que ocupa muito seu tempo e acaba sugando a sua energia pode ser motivo para que o burnout apareça. Esses profissionais acabam se esforçando muito com o trabalho e várias vezes esquecem os momentos de descontração e relaxamento. É como se a mente dessas pessoas estivesse alerta o tempo todo, fazendo com que se sintam exaustos. Tudo isso cria um desequilíbrio interno, impactando negativamente na forma com que suas energias são utilizadas. São aquelas pessoas que vivem só por trabalho. Aquelas pessoas que vão para casa e levam o trabalho. Não termina a noite, passa a madrugada, volta no outro dia do trabalho, continua na mesma situação, termina o trabalho, junta os papéis, vai para casa, quer dizer, a pessoa não se desliga no fim de semana, a família quer sair, tem algum passeio, a pessoa, não, tem que terminar, eu tenho que fazer isso, e aí as coisas complicam. Bom, essa síndrome está ligada principalmente ao fato de as pessoas trabalharem em empregos que exigem bastante delas, principalmente no relacionamento com colegas e problemas com o chefe, que é muito comum. A pessoa está trabalhando ao lado de quem não gosta, está trabalhando com o chefe que é muito chato, que exige muito, então vai levando a uma situação difícil. A cobrança exacerbada de si mesmo e pelos superiores acaba impactando de forma negativa na vida pessoal e profissional, podendo desenvolver sentimentos negativos, tais como inveja, culpa, vergonha, raiva e ressentimento no ambiente de trabalho. Então nós vamos explicar um pouco mais esses sintomas negativos que acontecem no ambiente de trabalho. O primeiro deles é a inveja, né?
que é um dos 7 pecados bíblicos, é um monstro. É uma horrível faceta humana, é uma emoção dolorosa. Inveja dói. Dói, porque a pessoa não aguenta ver o sucesso do outro. E de quem que a pessoa tem inveja? Vocês sabem de quem que as pessoas têm inveja? Tem ideia? Vocês têm inveja, por exemplo, do Neymar, que ganha uma fortuna, do Cristiano Ronaldo, que ganha uma fortuna, tem aviões? Não. As pessoas têm inveja dos seus iguais, dos seus pares. É o colega de trabalho, é a professora que está ali junto. É quando um colega que tem as mesmas condições é alçado numa situação melhor. Por exemplo, a pessoa estão trabalhando juntos. De repente, aquela colega é convidada para ser a diretora. Pô, mas como é que ela vai ser diretora? Eu sou melhor que ela, eu tenho mais condições que ela é isso, ela é aquilo. Aí a pessoa começa a remoer aquilo pelo sucesso da outra. Então, o que acontece? A gente compara-se no outro, achando que tem condições ou mais, e vem um sofrimento interno muito grande, né? Que são das mesmas pessoas dos nossos níveis. Porque essas pessoas, atrizes, atores, que ganham a fortuna, a gente tem mais uma admiração do que inveja deles. Tiveram seus méritos, estão lá. Mas do nosso igual, não. Do nosso igual, como é que ele conseguiu? Como é que ela conseguiu hoje ser a chefe? E eu também comecei com ela e eu não cheguei lá. E aí vem uma situação difícil. Aqui está em inglês, mas eu posso dizer, que aqui diz assim, que quando o meu ganho é a sua dor, e quando a sua dor é o meu ganho. Veja que ponto que chega a inveja, não é? Quer dizer que o azar dos outros nos faz felizes. Intrinsecamente é recompensador quando você vê que aquela pessoa está piorando na vida. Aquela que você invejava, quando você sabe a notícia dela, você precisa ver fulano está na pior. Ai, graças a Deus, nossa, até que enfim, se ferrou e tal. Então a pessoa vibra com o insucesso da outra pessoa na qual ela tinha inveja. Então, mais inveja, mais alegria quando o outro se dá mal. É o prazer na desgraça do outro. Então vocês vejam como isso é profundo. Então a inveja é dolorosa, é um problema seríssimo, você tem que lidar com isso. Entendam que a inveja é do seu próprio igual, é do seu colega de trabalho, é da sua pessoa e da qual você está vivendo ali pertinho. Né? Bom, outro deles, sentimento negativo, vergonha e culpa. Vergonha e culpa se diferenciam na necessidade da perspectiva alheia. O que quer dizer isso? Na vergonha, você tem que ter outra pessoa. Você tem vergonha de dizer uma coisa em público, você tem vergonha de falar alguma coisa diferente, você se envergonha de ter, vamos dizer assim, feito um ato e foi descoberto que você fez aquilo, coisas assim em que as pessoas têm o crivo, vamos dizer, acusatório, como aqui, do outro, né? Então você faz aqui e fala, ai meu Deus, o outro ficou sabendo que eu fiz isso, que vergonha, ou qualquer coisa, sei, com a calça rasgada, nem percebi, todo mundo viu. Quer dizer, então a vergonha precisa que outras pessoas vejam, e você fica sofrendo com aquilo, né? É diferente da culpa. A culpa, o remorso, o arrependimento, é uma sensação nossa, que não precisa do outro saber que a gente fez mal para ele. Não precisa saber que o outro, por exemplo, aquela pessoa do trabalho, como nós estamos falando aqui, ela começa a ter um progresso, você vai lá e inventa uma mentira sobre aquela pessoa. Aí essa mentira vai até alguém e essa pessoa é demitida. Essa da qual você invejava, né? Só que aquela pessoa que foi demitida tinha 5 filhos, tratava da mãe, era uma pessoa boa, e você foi o causador daquela desgraça. Aí você fica com aquele sentimento de culpa, de remorso, quer dizer, ninguém sabe. Então, mas você está sofrendo com aquilo, né? Aquela situação, eu não deveria ter feito isso, ai meu Deus, não deveria ter falado aquilo, puxa, prejudiquei muito a vida da outra pessoa. Então, estão entendendo até aqui a diferença que nós temos da culpa e da vergonha? A vergonha depende de outra pessoa nos ver, e você está envergonhado daquilo que você está fazendo. A culpa é tua. Você carrega aquela culpa, ninguém precisa saber que você está com aquela culpa, só que você sofre com aquilo a vida inteira. De repente você fez um ato ruim, quando você era jovem, adolescente, e aquele ato te repercute na sua vida até hoje, e você fica
revivendo aquilo e sofrendo com aquilo. Né? Outro sentimento negativo é a raiva, que é um forte sentimento de desprazer. Você pode dirigir a raiva a outra pessoa ou a você mesmo. Por exemplo, poxa, como é que aquela pessoa está bem no serviço e eu não estou? Que raiva daquela pessoa. Ou, por que eu não fiz aquele concurso aquela vez? Que raiva de mim. Se eu tivesse feito concurso, hoje eu estava sendo chefe daqui dessa empresa, do trabalho, do hospital, cada um na sua. Né? Então ela pode ser vista como uma reação a uma situação perturbadora em que o indivíduo se sente magoado ou ameaçado. A pessoa pode ser agressiva e violenta ou fria e distante. Tem raiva, mas não remói aquilo, segura aquilo e não se importa com nada. Tudo isso que eu estou explicando tem tudo a ver com a relação entre pessoas. Tem tudo a ver com a relação interpessoal, principalmente no trabalho, seja ele qual for. Pode ser entre as professoras, entre as enfermeiras, entre médicos, seja lá quem for. Isso é inerente à raça humana. Né? E por fim nós temos o final de tudo, né, que é o ressentimento, que é a emoção composta de raiva, dor, mágoa, decepção, com base em uma série de eventos passados que podem ser inflamados pelo evento presente. Você tem uma certa raivinha de alguém, de repente aquele alguém se sobressai e faz alguma coisa, ou tem algum sucesso, ou você tem mágoa, aquilo você carrega a vida inteira. Aquilo é teu, aquilo você não quer dar para ninguém, porque aquele é teu ressentimento, que é uma mistura de tudo isso aqui. Né? Então, significa que você revive uma experiência dolorosa várias vezes. Né? Você não consegue se livrar da mágoa, perdoar o outro e se apega àquela amargura. É aquilo que não tem um autor definido, alguém diz que é do Shakespeare, outros dizem que é do Sócrates, mas no fim ninguém sabe quem que é, autor desconhecido, né? Que diz que a inveja, a raiva, tudo isso que nós falamos, esses sentimentos negativos, é o veneno que você toma esperando que teu inimigo morra. Né? Então, quer dizer, você que sofre, teu inimigo nem está sabendo que você está ali remoendo aquilo, está sofrendo aquilo. Né? Então, essa é a parte dos sentimentos negativos. Ok, até aqui? Estão acompanhando, estão entendendo? Está fácil de entender? Então tá. Então vamos voltar a nossa síndrome aqui. Qualquer profissional está suscetível a desenvolver síndrome de burnout, principalmente em mulheres jovens que enfrentam uma jornada dupla ou tripla de trabalho fora e dentro de casa. A mulher, como sempre, é a grande vítima, digamos, disso tudo, pela sua grandiosidade, porque eu sou um grande defensor da mulher. E a mulher realmente é o melhor ser que Deus colocou na terra. Mas ela tem que pagar por isso, infelizmente. Então é aquela jovem, vamos dizer assim, que ela tem um trabalho externo, hoje em dia a mulher vai para o trabalho, já foi o tempo que a mulher ficava em casa, o marido trazia o que queria para casa, o que podia, vamos dizer assim, hoje todo mundo está indo a campo, não é mais comum, vamos dizer assim, a mulher ficar só em casa, hoje é muito comum a mulher sair. Então a mulher tem criança, a mulher tem que trabalhar fora, tem que dar conta da casa, às vezes tem o pai e a mãe que é doente, que tem que dar uma olhadinha, tem que atender o marido, e o marido às vezes é um homem chato. Então, quer dizer, ela vive numa função muito grande, ela vive sob pressão de todos os lados, é criança pedindo coisas, é isso que o marido pede, é o chefe dela que quer aquilo para ontem, e ela fica maluca no meio disso tudo. E uma hora dessa ela não vai aguentar, e vai entrar nisso que nós estamos falando. Pessoas que costumam realizar atividades laborais fora do horário de trabalho, que valorizam excessivamente as conquistas profissionais em detrimento de outros aspectos da vida, e que têm descaso com as necessidades pessoais, alimentação, sono, descanso, lazer. Aquelas pessoas que trabalham dia e noite, como eu expliquei no começo, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada, só tem tempo para o trabalho. Quer viver para o trabalho, porque quer conseguir uma posição melhor, quer viver numa situação financeira maior, e vai acabando com a sua saúde, vai acabando com a sua relação familiar, entrando em conflito com quase todos. Então, quais são as profissões mais afetadas? É muito comum que os workaholics, são aquelas pessoas viciadas em trabalho, sofram disso. Tem pessoas que trabalham 25 horas por dia, porque acham que o dia é muito curto para fazer tudo o que tem que fazer. Isso traz um dano muito grande, não é? Mas nós temos aqui algumas profissões que são mais predispostas. As mais comuns são profissionais de saúde,
principalmente médicos e enfermeiros. Primeiro lugar, médico não é fácil, principalmente na pandemia, que foi uma loucura para todos nós. Tendo que atender tanta gente, muitas vezes sem recurso, vendo gente morrer, sem saber o que fazer, tendo muitas vezes que escolher a quem entubar, se entubava a pessoa de idade, a pessoa jovem, tendo que ver a morte de tantas pessoas. Isso, o médico é humano, o médico é gente também. Então, é uma profissão de um estresse muito grande, mais do que vocês podem imaginar. E aqueles outros, bombeiros, policiais, carcereiros. Imagina carcereiro de uma prisão de segurança máxima, que horror. Professores, jornalistas. Jornalista também tem um estresse muito grande. Ele tem que escrever um artigo por dia e ele não está inspirado para escrever, mas no outro dia tem que estar pronto aquele artigo. Então, advogados têm seus prazos, psicólogos. Então, vocês vejam, praticamente abrange quase todas as profissões. Numa ordem mais ou menos crescente, é isso mesmo. E uma coisa que na minha pesquisa, essa aula eu já tinha dado no congresso, que eu descobri. Os pastores evangélicos estão hoje quase que liderando essa situação. Por quê? Principalmente em comunidades pequenas, os pastores, eles são alvo de todas as queixas da comunidade, mas eles não podem resolver tudo. Então, vai todo mundo lá falar com o pastor. Pastor, eu quero resolver um problema com meu filho, com a minha mulher, com meu marido, está faltando dinheiro, e ele é o dia inteiro cobrado, como se fosse Jesus Cristo, porque vão lá pedir coisa, exigem, e chega uma hora que ele não aguenta. É muita pressão numa pessoa humana que não tem esse poder todo de resolver. Ele tenta, claro, mas está havendo até um abandono de muitos, dependendo da comunidade, porque a exigência sobre eles é muito grande também, sabe? Então, a aposentadoria precoce, a taxa de abandono, é uma coisa que a gente nem imaginava. Eu, quando fiz essa pesquisa, até me surpreendi com isso. Bom, então agora vamos entender bem mais uma coisa. É importante ressaltar que a doença não está somente relacionada com o ambiente de trabalho. Muitas vezes também com as tarefas da faculdade, principalmente pessoas que têm prazo, vamos dizer assim, para entregar monografias, doutorados, teses, que têm que fazer todo aquele trabalho, né? E tem um prazo e tem que vencer aquilo ali. Tem pessoas de casa, problemas familiares, né? E de relacionamentos pode ocasionar um problema. Então quer dizer o seguinte, vocês imaginam um casal que vive em conflito brigando. O marido vai chegar em casa e vai falar, putz, eu vou escutar aquela mulher falando, eu não aguento mais aquela mulher. A mulher fala, putz, aquele cara já está vindo, já não aguento mais aquele cara, já começa. A criança fica escutando, quer dizer, então o ambiente de trabalho é totalmente pútrido, é um ambiente totalmente tóxico, em que ninguém está feliz ali, só que não tem como sair dali. Então, isso também leva a um estresse muito grande, não só do trabalho, mas nessa circunstância também. Como estou mostrando aqui, essa senhora jovem, né? Está limpando a casa, cuidando do neném, arrumando aqui, passando roupa, tem que fazer a comida, tem que trabalhar. Imagina, nós humanos, nós temos um limite. E passou desse limite, os problemas com certeza vêm. Então, todo esse problema que envolve um esforço maior, que aquilo é repetitivo, que aquilo fica incomodando, sim, pode levar a uma situação como essa. E aqui outra situação, aquelas pessoas muito empáticas. O que é empatia? Empatia é quando você sofre com a dor do outro, quando você se coloca no lugar do outro, quando você vê o sofrimento do outro, fala, coitado, tem que ajudar. Mas tem pessoas que extrapolam isso, vê a outra pessoa e chora, assume a dor do outro de uma forma total, assim. Quer dizer, então, essas pessoas muito empáticas, que sofrem muito com o problema das outras pessoas, certamente, com o tempo, também vão ficando tão amarguradas de ver tanta desgraça, tanta situação, que se ela não tiver um filtro, se ela não tiver uma certa proteção, ela vai ficar também de uma forma extremamente arrasada. Bom, como identificar essa síndrome? Ela pode ser confundida com outros problemas emocionais, isso porque os seus sintomas também estão presentes em outras patologias mentais, ansiedade, depressão. Né? É necessário prestar atenção nos detalhes, sendo que o diagnóstico só deve ser feito por um profissional. Claro, um cara que entende, não o vizinho, a vizinha, o farmacêutico que vai fazer. Saber identificar uma pessoa que tenha síndrome é importante, tanto para ajudá-la e para tornar o convívio o melhor possível para todos. Bom,
Então, eu vou falar aqui uma série de sinais e sintomas que, com certeza, quem está trabalhando vai dizer, putz, eu tenho essa aula, quando eu dou para a pessoa, desculpe dizer não, que a plateia seja de mais idade, mas quando eu dou essa aula, quando foi no congresso para muitos jovens, né, termina a aula, muitos viram, doutor, eu não identifiquei. O que é? Uma sensação de esgotamento físico e emocional, quem não tem, né? Estou cansado, não aguento mais, tal. Absenteísmo, começa a faltar no trabalho, oscilação de humor, tem hora que está animado, tem hora que não quer saber de conversa com ninguém, ansiedade, não dorme direito, dificuldade de concentrar naquilo que está fazendo, né, com falhas de memória, né, então está fazendo um trabalho, putz, o que eu estou fazendo, já não lembro mais, ou vai fazer uma situação, vai fazer um trabalho, não lembro. Então, quer dizer, tudo é sintomas, sinais. Quer se isolar, já não quer falar muito com pessoas, quer ficar mais quieto, né? Pessimismo, vamos trabalhar, não adianta, vamos montar uma empresa, mas nem quero saber, vamos passear, vamos deixa pra lá. Então, quer dizer, a pessoa já não está muito afim de muita coisa, né? Diminuição da libido, impotência sexual, irritabilidade, impaciência, isso que eu estava falando, perda do prazer, né? Já não tem vontade de viajar, de comidas, né? Eu fiz aquele prato para você maravilhoso, não quero. Não, vamos sair agora, passear, não quero sair de casa hoje. Então, quer dizer, isso é comum, que a pessoa está tão estressada, está tão agoniada, que não tem mais graça as coisas que antes tinham, né? Indiferença e perda da personalidade, aquilo que eu falei no começo, que é o cinismo, né? O cinismo é isso aqui. Quando a pessoa não se importa mais com os outros, nem com o seu desempenho profissional. Se mandar embora, manda, já não aguento mais com ele, porque não tem nada a ver comigo, aquele papo, né? Sentimentos de apatia, desesperança, derrota, fracasso e insegurança. Isso leva a baixa imunidade, sendo susceptível a doenças de uma forma geral. Pode ocasionar problemas físicos, como hipertensão, dores em geral, fadigas, problemas estomacais, falta de ar, palpitação do depressão e o pior, ideação suicida. A pessoa já não vê mais luz no fim do túnel. A pessoa chegou já no fim do túnel e não tem luz. Então a pessoa fala, não tem mais, vivo nessa angústia, nesse tormento, e minha situação realmente é dar fim à minha vida. Bom, então agora eu vou fazer isso para a gente diferenciar um pouquinho de estresse, burnout e depressão. Porque nem todo burnout é depressão e nem toda depressão é burnout. Vamos tentar esclarecer. Então, a diferença entre estresse e burnout. O estresse é um esforço que o organismo faz para se adaptar ou se defender diante de uma situação adversa, ocasionando uma resposta física e psicológica com tudo que a pessoa sente. Deixa eu explicar. O que é o estresse? O estresse, por exemplo, é benéfico até um certo ponto para todos nós. Você está passeando, por exemplo, e você vai entrar num lugar escuro, você já fica assim, no coração, será que não tem um bandido ali? Será que não tem algum, né? Será que esse estresse te protege para você estar alerta ali. Eu que sou do interior, andava à noite, falava, será que não tem uma cobra aqui? Então, quer dizer, então você está sempre alerta. Então esse alerta é benéfico para todos nós. Quando esse estresse não passa, você foi para casa, dormiu e continua angustiado, é sinal que aí já é um problema mais sério, já é uma ansiedade crônica, que é outro problema, né? Então, isso aqui, por exemplo, você tem um prazo para entregar um trabalho, está estressado para entregar um trabalho, terminar uma ação, terminar alguma coisa, mas você terminou aquilo, acabou. Você não fica vivendo. Você tem, por exemplo, aquela obrigação de fazer determinadas coisas. Você fez aquilo, acabou. Você não precisa ficar vivendo aquilo. No burnout, não. A pessoa se sente estressada por muito tempo, o tempo todo, mesmo quando esse trabalho já foi entregue, quando já fez o que tinha que fazer, mas aquilo ali não se desligou. E a diferença com a depressão? Muitos acham que é a mesma doença, que no final acaba o tratamento sendo o mesmo. Mas só que na depressão, a infelicidade e sentimentos de culpa são relacionados à vida como um todo, e não a parte dela como trabalho. Quer dizer o seguinte, que a síndrome de burnout está ligada diretamente ao trabalho, ligada diretamente àquilo, embora os sintomas do burnout e depressão são muito parecidos. E elas se entrecruzam muito uma doença. Agora eu vou falar rapidamente da medicina para vocês entenderem como é o mundo médico, para vocês saberem como que a gente se porta e como é a nossa situação. Nos Estados Unidos, 30% dos médicos têm burnout. 1 a cada 3 de médicos.
estou numa população específica, não estou na população geral. Publicações relatam que 400 médicos por ano morrem por suicídio nos Estados Unidos por burnout. No Brasil, na pandemia, 79% dos médicos apresentaram sintomas relacionados à síndrome, seguidos por 74% dos enfermeiros e 64% dos técnicos de enfermagem. Então, quer dizer, o ambiente era hostil, era um ambiente terrível durante a pandemia. Quais as especialidades que mais são atingidas por burnout? Clínica médica, medicina da família, emergência e terapia intensiva. Principalmente essas duas, né? Você lida ali na hora entre a vida e a morte. A emergência ele chegou, se você bobear um pouquinho, perde o paciente. Né? E mesma coisa na terapia intensiva. Então, o estresse é muito grande. E por que os médicos são tão afetados? A carga horária do trabalho dos médicos é extensa. A sobrecarga se mantém ao longo de toda a carreira. Vocês fazem ideia, e eu já vou dizer isso em seguida, do médico recém-formado? Vou falar isso, eu já vou falar onde eu quero chegar. O médico recém-formado, ele tem que entrar no mercado de trabalho. E daí ou ele continua estudando, vai fazer uma residência, mestrado, seja o que for, ou vai ficar trabalhando. De manhã ele trabalha em Campo Largo. Passa 12 horas lá, depois ele tem que sair correndo, que ele vai atender lá em Almirante Tamandaré. Sai de Almirante Tamandaré, tem que fazer no Rio Grande. Então, o cara fica louco. Mas é o que ele precisa para se manter. Isso é comum demais. Então, ele quer trabalhar num posto de saúde que não tem condições. Então, não tem situação para ele atender melhor. Aí chega alguém lá e quebra o posto de saúde, achando que é o médico que não quer atender, que é o médico que não atendeu, mas ele precisa de um aparelho e não tem. Precisa de um medicamento, não tem. Aí chega o mais exaltado, mais nervoso e quebra tudo e é culpa do médico. Então, tem que lidar com isso também. Contato íntimo com a dor e o sofrimento, né? A gente é gente. Você vê a pessoa morrer, você escuta problemas, você não toma partido, ninguém é juiz. E juiz é perigoso. Então, você tem sempre aquela preocupação de ouvir, mas não pode falar, não, vai lá e mata teu irmão porque está te atrapalhando. Não, tua mãe realmente é isso. Você fica só ali tentando resolver a situação. Né? E atendimento a pacientes terminais, já está no final da vida. Você está ali vivendo com a morte, que é seu dia a dia. Né? Então, veja assim, outra coisa que os médicos também hoje obrigam o médico a ser um pouco diferente, é que muitas vezes o paciente vai ao médico já com o diagnóstico pronto, que foi no Google. Ou eu estou com uma dor aqui, que reflete aqui. Doutor, eu estou com tal doença. Como? Então eu fui lá no Google e já vi que eu estou com isso, o meu remédio é esse, então tem que ver aqui. Mas querer só confirmar. Então, defrontar-se com a intimidade corporal e emocional do paciente, que chega para você já se debulhando em lágrimas, e aí você tem que consolar, e é aquela coisa toda, né? Veja, eu estou reclamando da profissão do médico, estou dizendo o drama que todos os médicos passam no dia a dia. Boa parte, né? Redução crônica do convívio social, não tem tempo para sair com a família, ir numa festa, num baile, coisa assim. Múltiplos vínculos implicativos, como eu falei para vocês, pula daqui para lá. E competitividade. Esse dado é do ano passado. No Paraná, o ano passado formaram-se 2.200 médicos. No Brasil, era 22 mil médicos no ano passado. A Organização Mundial de Saúde diz que o ideal é um médico para cada 1.000 habitantes. O ano passado, o Brasil já tinha 2,4 vezes mais médicos que essa aqui. E uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui, mas vou responder. Você sabe quantos estudantes de medicina tem no Brasil hoje? Estudantes de medicina. Chute Cristiane alto, mas chute alto. Tem nem ideia. 200 mil alunos. Vocês imaginam que serão 200 mil médicos dentro de algum tempo, disputando lugar, disputando trabalho. Uma cobrança social excessiva, lidar com falecimentos, pacientes queixosos, rebeldes, que não tomam remédio, não querem saber, agressões, muitas vezes vai ter um paciente aqui, e assim, você vai apanhando. Principalmente o paciente, psiquiatra, coisa assim. Bom, e as consequências? É claro, né? Ansiedade, insônia, estresse contínuo, não se desliga nunca, vai para casa, fala, putz, aquele paciente não vai melhorar. Quantas vezes eu fui para casa e não durmo, putz, acho que eu tenho que fazer mais alguma coisa, sai de noite, de madrugada, vai lá no hospital, vai ver o paciente. Então, você está sempre ligado nisso. A depressão, que isso tudo leva, e a mais nefasta, suicídio. Suicídio é algo muito comum na classe médica. Talvez seja das classes que mais suicídio tem, é justamente essa situação. Né? Então, e o médico é um
péssimo paciente, porque ele nega que ele não está doente, ele é capaz. As pessoas também dizem assim, a família, ele é médico, ele se vira, não precisa tratar. E o médico é assim, quando você vai pegar uma consulta, ou alguém vem pra gente, é no corredor do hospital. Pô, você está por aqui, rapaz, eu nem sei com uma dor aqui, estou com uma dor aqui. Ah, toma isso, faz aquilo. Não é uma consulta. É uma consulta de corredor, quer dizer, não foi examinado, não foi feito exame. E assim vai, passa lá. Então, se ele está com um pensamento suicida, ele se esconde, ele não declara, que o médico é malandro para contar o que está acontecendo. Né? E ele tem meio suicídio muito mais fácil que a população em geral. Ele tem medicamentos, ele tem um arsenal de coisas, né? Então, infelizmente, a nossa classe tem isso. Isso aqui é um trabalho do Dr. Paulo Rogério, que ele é da ANE, do Rio Grande do Sul, que ele diz que as reflexões sobre o suicídio médico, menor religiosidade e espiritualidade. O médico, em comparação à população, ele tem o dobro da população de não religiosidade, não espiritualidade. Ou não tem tempo, ou não acredita, cada um na sua. Crença em Deus. 98% da população acredita, dos médicos, mais de quase 12% médicos. O médico raramente vai à igreja, ou templo, espírita, coisa assim. Bem menos que as outras pessoas no geral, né? E menos orações também. Talvez por ver a vida e a morte, conviver com isso, né? Vendo o final trágico das pessoas, talvez isso. Então, aqui espiritualmente falando, você tem a parte espiritual também, deixar o materialismo e buscar a espiritualidade da medicina. Então o médico vai se melhor, né? Práticas espirituais, orações, leituras, vivências, né? A espiritualidade do paciente, a visão espiritual da vida, da dor, do sofrimento, da morte. Isso atenua muito a vida do médico no tratamento do seu paciente. E saber que o diploma médico é o diploma divino. Porque nós lembramos sempre o nosso maior médico é Jesus, né? Então a gente tem que lembrar, se nós temos um diploma, esse diploma é divino. Né? Bom, e aqui rapidamente, estamos quase no final. Isso aqui eu dou essa aula de aula para os alunos e recomendo também para as outras pessoas, não só para os alunos, né? Aqui são alguns conceitos. Não se mate de trabalhar. Excesso de trabalho não vai lhe deixar melhor. Você pode patinar no mesmo lugar. Você não precisa trocar de carro a cada 2 anos, nem chegar no seu serviço e nem viajar todo ano para o exterior. Não seja escravo do seu luxo. Não quero mostrar seus bens materiais. Os verdadeiros amigos não se preocupam com isso. Só os invejosos. E desses você não precisa cuidar. Alimente-se bem, valorize o café da manhã e pare para almoçar. Saco vazio não pensa nem para em nada. Não esteja em 2 lugares ao mesmo tempo. A lei da física não permite. Durma bem e tenha uma alimentação balanceada antes do procedimento cirúrgico, no caso do médico. Né? Viva com menos, você consegue. Não tenha vários empregos, qualidade e quantidade não combinam. Lute pelos seus direitos, mas tenha sempre métodos para isso. Não adianta reclamar que o patrão é ruim, que o serviço é ruim, mas você não faz nada para melhorar, mas só quer exigir. Cumpra seus deveres com profissionalismo. No caso da medicina, ame sempre a medicina. Uma cura vale mais que 1000 providências. E como prevenir? Já está no Gênesis. E no 7º dia, no Gênesis 2, versículo 2, capítulo 2, 3. E no 7º dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Se Deus, nossa divindade máxima que temos, descansou, por que nós, pobres mortais, temos que trabalhar dia e noite sem parar? Não é? Aqui, ó. Já tem o conselho de quantos 1000 anos atrás. Então, alguns outros conceitos. Prática de exercício físico, alimentação adequada, ter lazer, né? Cultivar relacionamentos saudáveis no trabalho. Se aquela pessoa é tóxica, a pessoa ruim, você afasta da outra. Né? Utilize os seus dias de férias e folgas, tenha um sono reparador, menos cobranças, que você se auto-cobra, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer aquilo, mas vou trabalhar mais por isso. Hora extra, sei lá. Colocar metas reais e possíveis de ser cumpridas. Não, eu quero comprar aquela Land Rover de 600 mil reais, mas eu só ganho 5 mil reais por mês. Mas eu quero, você vai sofrer a vida inteira, eu vou comprar. Então, não, eu vou comprar um Fusquinha, com esse dinheiro eu posso comprar um Corcel, não. Entendeu? O que pode ser, né?
Estabelecendo um horário de entrada e saída do trabalho, né? Não é assim, não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Não levar trabalho para casa. Colocar música para relaxar. Música é fantástico, né? Precisa. Espiritualidade, está sempre ligado na sua espiritualidade, na meditação, na yoga, seja lá o que for. Mas uma forma que você se encontre, que você esteja bem consigo mesmo. Né? Isso aqui é de um grande professor meu, que eu guardo essa frase dele com muito carinho, que diz assim: em primeiro lugar a gente, em segundo os agentes, em terceiro a vida de relação, trabalho, estudos. Em primeiro lugar a gente, claro, a gente tem que estar bem com a gente. Se você não